A Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 8. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, levantou-se do seu leito a força sagrada de Alcino. Levantou-se Ulisses, criado por Zeus, saqueador de cidades. Foi a força sagrada de Alcino que conduziu os feácios até a ágora que fora construída perto de onde estavam as naus. Para lá se dirigiram, sentando-se em assentos polidos uns aos outros. E pela cidade foi Palas Atena sob a forma do arauto do fogoso Alcino. Preocupada com o retorno do magnânimo Ulisses, pelo que abordou cada cidadão e assim lhe disse: Ide agora, ó príncipes e conselheiros dos feácios, ide até a ágora para saberdes notícias do estrangeiro, que veio há pouco para a casa do fogoso Alcino, tendo vagueado pelo mar, de corpo parece um deus. Assim falando, estimulou a força e a coragem de cada um. Depressa se encheram de homens os assentos da ágora com aqueles que se reuniam, e muitos se maravilharam ao ver o fogoso filho de Laertes, pois sobre ele Atena derramara na cabeça e nos ombros uma beleza invulgar, fazendo-o mais alto e mais musculoso aos olhos de quem o fitava, para que assim fosse estimado por todos os feácios, e lhes parecesse digno de admiração e respeito, quando o pusessem à prova em muitas contendas atléticas. Assim que todos se juntaram e reuniram, para eles falou então Alcino, proferindo estas palavras: Ouvi, ó príncipes e conselheiros dos feácios, o que o coração no peito me move a vos dizer. Esse estrangeiro, cujo nome não sei, chegou errante à minha casa. Vindo do lado da aurora ou do ocaso, pede que o transportemos, suplica tal segurança. Como no passado fizemos, concedamo-lhes transporte. Pois não há homem que venha ter ao meu palácio que lá permaneça a lamentar-se por falta de transporte. Arrastemos, portanto, uma escura nau até o mar divino, que nunca antes tenha navegado, e 52 mancebos. Escolhei dentre o povo que já antes provaram ser os melhores. Assim que tiverdes todos os remos atados nas bancadas, desembarcai para que rapidamente prepareis um banquete. Indo para o meu palácio, a todos darei generosa hospitalidade. Aos mancebos é isso que ordeno. Quanto aos outros, vós, reis, detentores do cetro, vinde agora ao meu belo palácio para que mostremos ao estrangeiro a nossa estima. Que ninguém se recuse, e chamai ainda o divino Aedo Demódoco, pois a ele concedeu o Deus o dom de nos deleitar, quando aquilo canta que lhe inspira o coração. Assim dizendo, indicou o caminho e seguiram-no os reis detentores do cetro. O arauto foi buscar o divino Aedo. Dirigiram-se os 52 mancebos escolhidos, como lhes for ordenado, para a orla do mar nunca cultivado. E quando chegaram à nau e à orla do mar, arrastaram primeiro a nau para a água funda, e depois colocaram o mastro e a vela na escura nau. E ajustaram os remos com correias de couro e cada coisa pela ordem certa. Içaram a branca vela e ancoraram a nau na água funda. Depois dirigiram-se ao grande palácio do fogoso Alcino. Os pórticos, os pátios e os edifícios estavam repletos de homens que ali se reuniam. Eram muitos, tantos novos como velhos. Em sua honra, Alcino degolou em sacrifício 12 ovelhas, 8 javalis,
de brancas presas e 2 bois de passo cambaleante. Esfolaram e esquartejaram os animais, fizeram um aprazível festim. Chegou depois o arauto, trazendo pela mão o exímio Aedo, a quem a musa muito amava. Deram-lhe tanto o bem como o mal. Privaram-o da vista dos olhos, mas um doce canto lhe concedera. Para ele colocou Pontô num trono com decorados de prata, no meio dos convivas, recostando-o contra uma alta coluna. Num prego pendurou a lira de límpido som, perto da cabeça do Aedo, mostrou-lhe depois o arauto como a ela chegaria com as mãos. E junto dele colocou um belo cesto e uma mesa, assim como uma taça de vinho, para que bebesse quando desejasse. E todos lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Mas depois de afastarem o desejo de comida e de bebida, a musa inspirou o Aedo a cantar as célebres façanhas dos heróis. Era um canto cuja fama chegara já ao vasto céu. A contenda entre Ulisses e Aquiles, filho de Peleu. O tema era como outrora se injuriaram no banquete divino, com palavras violentas. Agamenon, soberano dos homens, se regozijou no espírito ao injuriarem-se os mais nobres dos aqueus. Pois assim lhe dera Febo Apolo uma distração oracular na sagrada Delfos, quando transpôs a soleira de pedra para interrogar o deus, e daí rolou o início da desgraça para troianos e dânaos, por vontade do grande Zeus. Era isso que cantava o celebérrimo Aedo, mas Ulisses, com suas mãos possantes, pegou na capa de púrpura e com ela cobriu a cabeça, escondendo o belo rosto. Sentiu vergonha dos feácios, porque das pálpebras lhe corriam lágrimas. Na verdade, cada vez que o Aedo fazia uma pausa, Ulisses limpava as lágrimas e tirava a capa da cabeça. E com a taça de asa dupla oferecia libações aos deuses. Mas quando Aedo retomava o canto, quando lhe pediam para voltar a cantar os feácios, visto que suas palavras os deleitavam, Ulisses tapava de novo a cabeça para chorar. De todos os outros conseguiu ocultar as lágrimas. Só Alcino se apercebeu e reparou o que sucedia, pois estava sentado perto dele e ouviu-o suspirar. Logo declarou aos feácios que amam os seus remos. Escutai, ó príncipes e conselheiros dos feácios, o coração já nos saciaram o banquete e a lira, que acompanha o abundante festim. Agora saiamos lá para fora para celebrarmos jogos atléticos, para que o estrangeiro conte depois aos amigos, quando chegar em casa, como nós somos excelentes no pugilato, na luta, nos saltos e nas corridas. Assim dizendo, indicou o caminho e todos o seguiram. O arauto pendurou no prego a lira de límpido som. Pegou na mão de Demódoco e levou-o para fora da sala, pelo mesmo caminho que tinham seguido os outros príncipes dos feácios para se admirarem com os jogos. Foram para a ágora e seguiu uma multidão imensa, aos milhares. Levantaram-se muitos e nobres mancebos, levantaram-se Acroneu, Ioquíalo e Elatreu, Nauteu e Primneu, e Anquíalo e Eretmeu, Ponteu e Proreu e Toon e Anabizeneu, Anfíalo, filho de Polineu, filho de Tecton, e Euríalo, semelhante de Ares, destruidor de homens, filho de Náubulo, que pela beleza de corpo era o melhor de todos os feácios, além do irrepreensível Laodamas. Levantaram-se os 3 filhos do irrepreensível Alcino,
Laodamas, Alho e Clitoneu, semelhante aos deuses. Em primeiro lugar, competiram na corrida. Desde a marca da partida, foi-lhes traçado um curso. Todos correram depressa, levantando a poeira da planície. Mas entre eles, o melhor foi o irrepreensível Clitoneu. A distância de uma parelha de mulas em terra arável. Essa era a distância entre ele e os outros. Quando chegou onde estava o povo, ficando os outros para trás. Em seguida, competiram na luta dolorosa. Aqui foi Euríalo, o melhor de todos os príncipes. Nos saltos distinguiu-se Anfíalo, mais que qualquer outro. No lançamento do disco, o melhor de longe foi Elatreu, e no pugilato ganhou Laodamas, o belo filho de Alcino. Mas depois que todos deleitaram o espírito com os jogos, entre eles falou Laodamas, o filho de Alcino. Amigos, perguntemos agora ao estrangeiro se conhece ou aprendeu contendas atléticas. De corpo não é mal. Reparai nas coxas e nas pernas, em ambos os braços, no pescoço possante, na grande força. E juventude não lhe falta, apesar de atormentado por tantas desgraças. Pois eu não penso haver coisa mais terrível que o mar para abater um homem, por mais forte que seja. Tomando a palavra, assim lhe respondeu Euríalo: Laodamas, aquilo que disseste foi na medida certa. Vai agora desafiá-lo, falando-lhe publicamente. Logo que ouviu essa resposta, o belo filho de Alcino colocou-se no meio de todos e assim disse a Ulisses: Agora vem também tu, ó pai estrangeiro, experimentar qualquer contenda atlética, se porventura sabes alguma. Para mim tens aspecto de atleta. Na vida não há maior glória para o homem do que os feitos alcançados pelos pés e pelos braços. Experimenta, pois, qualquer coisa e afasta as dores do espírito. A tua viagem não será adiada, já está lançada a nau que te levará e a tripulação já está pronta. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Laodamas, por que me desafiais para fazer destroça de mim? No espírito tenho mais sofrimentos que contendas atléticas. Eu que no passado muito padeci e muitos males aguentei. Agora estou sentado no meio da vossa ágora, ansiado pelo meu regresso, como suplicante do rei e de todo o povo. A ele deu resposta Euríalo, insultando-o cara a cara. Não, estrangeiro, a mim não dás impressão de seres um homem conhecedor de contendas atléticas das que praticam os homens. Parece-me mais alguém que vai e vem na nau bem construída. Comandante de marinheiros que são eles próprios mercadores. Alguém que só pensa na carga e está sempre muito atento aos lucros do regateio. De atleta de fato não tens nada. Fitando-o com uma expressão fechada, respondeu o astucioso Ulisses: Estrangeiro, não foram bonitas as tuas palavras, pareces desvairado. Mas afinal é verdade que nem a todos os homens os deuses concederam os dons da beleza, compreensão e eloquência, pois ao homem que é inferior pelo aspecto físico, beleza dão os deuses as suas palavras, de forma que os outros o contemplam com prazer, porque fala sem hesitação, com doçura e pudor.
Assim é preeminente entre o povo reunido, e na cidade todos o fitam como se fosse um deus. Por outro lado, outro homem, cuja beleza iguala a dos deuses, só que as palavras dele não foram coroadas com a grinalda da graça. Esse é o teu caso, excepcional como és na beleza, pois nenhum Deus te faria mais belo do que és. De inteligência, porém, és desprovido. Encolerizaste o coração no meu peito, falando de modo áspero e sem medires as palavras. Não sou inexperiente em contendas, atléticas como tu afirmas, mas entre os melhores me contava. Quando podia confiar na minha juventude e nos meus braços, mas agora domina-me a dor e a desgraça. Sofri muito, tanto nas guerras dos homens como nas ondas do mar. Mas mesmo assim, apesar disso, participarei dos vossos jogos, pois provocaste-me com o teu discurso e feriste-me o coração. Assim falando, levantou-se de repente, ainda vestido com a capa, e agarrou num disco maior e mais grosso, e em não pequena medida mais pesado do que os discos que tinham lançado os feácios. Dando voltas com o corpo, lançou-o da mão possante, o disco zumbiu no vôo, e no chão agacharam os feácios de longos remos, famosos pelas suas naus sob o ímpeto do lançamento. Voou o disco além das marcas de todos, acelerando com ligeireza a partir da mão de Ulisses. Com corpo de homem, Atena marcou o lugar, declarando: até um cego, ó estrangeiro, distinguiria tua marca, pelo tato visto que não mistura com as outras, mas está muito à frente. Anima-te com esta contenda. Nenhum dos feácios poderia igualar ou ultrapassar-te. Assim falou e regozijou-se o sofredor e divino Ulisses, contente porque alguém por ele torcia no meio da multidão. E então, já mais aliviado, assim disse aos feácios: vede agora se atinges isso, rapazes. Penso ser capaz de lançar outro tão longe, ou mais longe ainda. Se algum de vós sentir vontade no coração e no espírito, que aqui venha para ser posto à prova, pois muito me irastes. Seja na luta, pugilata ou corrida, não me importo. Que sejas qualquer um dos feácios, à exceção de Laodamas. Ele é meu anfitrião. Quem combateria contra quem o estima? Desprovido de juízo e de valor é o homem que desafia para contendas atléticas quem o recebe em terra estrangeira. Em tudo só a si mesmo se prejudica, mas entre todos os outros nenhum eu menosprezarei nem recusarei, mas quero conhecê-los posto à prova corpo a corpo. Nada há em que eu seja fraco nas contendas atléticas dos homens. Na verdade, eu sei bem manejar o arco bem polido. Era sempre eu o primeiro a atirar e acertar contra a multidão de inimigos, embora muitos companheiros estivessem ao meu lado e atirassem com seus arcos contra os homens. Só Filocteto me superava com seu arco na terra dos troianos, quando nós aqueus disparávamos as setas. Mas de todos os outros declaro ser eu o melhor, de todos quantos são mortais e se alimentam de pão.
Porém, não quereria rivalizar com homens do passado, como Heracles ou Eurito de Ecália, que até com os imortais competiram como arqueiros. Foi por isso que logo morreu o grande Eurito, a velhice não chegou no seu palácio. Encolerizado, Apolo matou-o, porque ousara desafiá-lo com seu arco. A lança atiro eu mais longe do que outro atira uma seta. Na corrida é que receio poder me vencer algum dos feácios, pois fui quebrantado pela força de muitas ondas. E na embarcação onde seguia faltavam mantimentos, pelo que meus membros estão agora amolecidos. Assim falou e todos permaneceram em silêncio. Foi Alcino o único a tomar a palavra, dizendo: estrangeiro, não é com falta de gentileza que nos dizes tal coisa, mas antes porque queres realçar a excelência do que és dotado, ofendido como foste por aquele homem que te insultou no meio dos jogos. Não teria mesquinhado a tua excelência quem com decência soubesse falar. Mas ouve agora as minhas palavras, para que possas relatar a outro herói, quando em teu palácio te banqueteares na companhia da tua mulher e dos teus filhos, recordando da nossa excelência, das façanhas que até agora Zeus nos concedeu. Já desde o tempo dos nossos pais, pois não somos irrepreensíveis no pugilato nem na luta, mas corremos com rapidez e somos exímios marinheiros. A nós sempre é caro o festim, assim como a lira, as danças, as mudas de roupa, os banhos quentes e a cama. Agora, todos vós que sois os melhores bailarinos dos feácios, dai início à dança, para que o estrangeiro conte aos amigos, quando chegar em casa, como somos superiores aos outros na navegação, na corrida, na dança e no canto, e que alguém vá imediatamente buscar para Demódoco a lira de límpido som, que ficou algures no meu palácio. Assim falou Alcino, semelhante aos deuses, levantou-se o arauto para trazer do palácio do rei a lira cinzelada. Levantaram-se em seguida 9 oficiais escolhidos do povo, que tudo nas contendas atléticas bem organizavam. Nivelaram o piso para a dança e demarcaram um belo recinto. Aproximou-se o arauto, trazendo a lira de límpido som. Para Demódoco, que se colocou no meio, e em seu redor se posicionaram mancebos na floração da juventude, exímios bailarinos, que o solo sagrado percutiam com os pés. Maravilhou-se Ulisses, encandeado com os passos faiscantes dos pés. Foi então que, tangendo a sua lira, Demódoco começou o belo canto dos amores de Ares e Afrodite da linda coroa. Cantou como primeiro fizeram amor na casa de Hefesto as ocultas, e muitos presentes lhe deu Ares, desonrando o leito nupcial do soberano Hefesto. Porém, a esse veio dar a notícia ao sol, que os vira na cama, deitados na união do seu amor. Quando Hefesto ouviu a notícia que lhe feriu o coração, foi para a sua forja, remoendo no espírito fundos pensamentos. Sobre um suporte colocou uma grande bigorna e forjou correntes impossíveis de quebrar ou deslaçar para que ficassem bem firmes. Depois que forjou essa armadilha, encolerizado contra Ares, foi para o tálamo, onde estava o leito que lhe era tão caro. Deixou pender em círculo as correntes da cabeceira da cama.
e muitas correntes suspendeu nas vigas do teto. Finas como teias de aranha, ninguém as notaria, nem mesmo algum dos deuses bem-aventurados, tão enganosas elas eram. Depois de colocar toda a armadilha em torno da cama, fingiu que ia para Lemnos, a bem fundada cidade que de todas as terras era de longe sua preferida. E não foi uma vigília cega de Ares das rédeas douradas, pois assim que viu partir Hefesto, o famoso artífice, foi logo para a casa do muito famigerado Hefesto. Desejoso de se entregar ao amor de Citereia da linda coroa. Ela acabara de regressar de junto do pai, o poderoso Crônida acabara de se sentar. Ares entrou pela casa dentro, pegou-lhe na mão e assim lhe disse, tratando-a pelo nome: vamos para a cama, meu amor, para gozarmos o nosso prazer. Hefesto não está entre os deuses, mas foi para fora, de certo para Lemnos, para visitar os Cíntias de fala selvagem. Assim falou e grata lhe pareceu a ideia de se deitar com ele. Foram para a cama e aí se deitaram. Por cima deles caíram as correntes bem executadas do pensativo Hefesto. Não conseguiam mexer os membros nem levantar-se, e em breve reconheceram que dali não havia fuga. Aproximou-se deles então o famoso deus ambidestro. Tendo voltado para trás antes de chegar a Lemnos, pois o sol mantivera vigília e lhe dera o aviso. Dirigiu-se para sua casa e de coração entristecido e postou-se junto aos portões, dominado pela ira feroz. Lançou gritos horripilantes, berrando a todos os deuses: Zeus Pai e todos vós, bem-aventurados que sois para sempre, vinde para aqui para veres um trabalho risível e insuportável, para verdes como Afrodite, filha de Zeus, me desonra por ser coxo, dando o seu amor a Ares detestável, porque é belo e bem feito de corpo, ao passo que nasci estrupiado. A culpa disso é exclusivamente dos meus pais que me geraram. Quem me dera nunca ter nascido. Mas vereis onde aqueles dois se deitaram em amor, na minha cama. Enquanto eu fico a olhar desesperado, mas não penso que eles queiram ficar deitados mais tempo. Por muito que se amem, rapidamente perderão o desejo de estar deitados. E em vez disso, o dolo e as correntes os manterão amarrados, até que o pai me devolva tudo, todos os presentes nupciais que ofereci por causa desta cadela. É bela a filha de Zeus, mas não consegue conter o desejo. Assim falou, reuniram-se os deuses na casa com chão de bronze. Chegou Poseidon, o sacudidor da terra, e o auxiliador Hermes chegou, o soberano, que atua ao longe Apolo. As deusas mais femininas ficaram por pudor, cada uma em sua casa. Mas junto aos portões estavam os deuses doadores de boas coisas, e um riso inexaurível brotou de parte dos deuses bem-aventurados, ao verem o artifício que concebera o pensativo Hefesto. Entre eles, um assim dizia, olhando de soslaio para o outro: não prosperam as más ações, o lento apanho rápido. Ora, como no caso de Hefesto, tão lento conseguiu apanhar Ares, o mais rápido de todos os deuses que o Olimpo detém, pelo artifício sendo coxo. Ares terá de pagar por esse adultério. Essas coisas diziam, falando uns para os outros, a Hermes disse então o soberano Apolo, filho de Zeus: Hermes, filho de Zeus, mensageiro, doador de coisas boas,
Será que mesmo, apesar das fortes correntes, gostarias de dormir naquele leito, ao lado da adorada Afrodite? A ele deu resposta o mensageiro, o matador de Argos. Provera que tal acontecesse, soberano Apolo, que atiras ao longe. Mesmo que fossem 3 vezes mais as correntes ilimitadas, e que vós, deuses, estivesseis a ver, e a todas as deusas, mesmo assim gostaria de dormir com a adorada Afrodite. Assim falou e o riso brotou entre os deuses imortais, mas Poseidon não se riu, suplicava constantemente a Hefesto de famosos trabalhos para que soltasse ares e falando-lhe dirigiu palavras amaladas. Solta-o e eu prometo que ele pagará como pretendes toda a recompensa que aprouver aos deuses imortais. A ele deu resposta o famigerado deus ambidestro. Poseidon, sacudidor da terra, não me mandes fazer isso. Não vale de nada a garantia garantida por quem nada vale. Como é que eu te constrangeria na presença dos deuses imortais se Ares partisse evitando tanto as correntes como a dívida? A ele deu resposta Poseidon, o sacudidor da terra. Hefesto, mesmo que Ares evite a dívida, fugindo para longe, eu te farei o pagamento em vez dele. A ele deu resposta o famigerado deus ambidestros. Não me ficaria bem recusar-me a fazer como dizes. E assim dizendo, a força de Hefesto soltou as correntes. E assim que se viram libertos das correntes, tão forte que eram, de imediato se levantaram ambos. Ares foi para a Trácia, mas para Chipre se dirigiu Afrodite, deusa dos sorrisos. Foi para Pafos, pois aí tem seu templo e seu perfumado altar. Aí as graças a banharam e a ungiram com azeite mortal, o azeite que faz resplandecer os deuses que são para sempre, e a vestiram com belas vestes, maravilha de se ver. Assim cantou o célebre Aedo e Ulisses deleitou-se no seu espírito enquanto o ouvia. Deleitaram-se também os feácios de longos remos, famosos pelas suas naus. Foi então que Alcino ordenou a Alho e Laodamas que dançassem só os dois, pois com eles ninguém competia. Logo em seguida, tomaram nas mãos uma esfera formosa, purpúrea, que para eles fabricara o fogoso Políbo. Um deles atirava a esfera em direção às nuvens sombrias, inclinando-se para trás. O outro dava um grande salto e facilmente a apanhava antes que seus pés tocassem a terra. Depois que se saciaram de atirar a esfera em linha vertical, começaram os dois a dançar na terra provedora de dons, passando sempre a esfera de um para o outro. Os outros mancebos no recinto batiam palmas e tremendo foi o alarido que se levantou. Alcino dirigiu então a palavra ao divino Ulisses. Alcino poderoso, excelente entre todos os povos, de serem teus bailarinos os melhores de todos, te ufanaste. Cumprem-se tuas palavras, ao vê-los me domina o espanto. Assim falou e regozijou-se a força sagrada de Alcino. Imediatamente falou aos feácios que amam seus remos. Ouvi, ó príncipes e conselheiros dos feácios, o estrangeiro parece-me um homem de grande sensatez. Ofereçamos-lhe um presente de hospitalidade apropriado. Nessa terra são em número de 12 os reis principais que reinam e dão ordens. Eu próprio sou o 13º, que cada um dos 12 traga uma capa bem lavada e uma túnica e que traga um talento de ouro valioso. Reunamos aqui depressa essas coisas para que nas mãos o estrangeiro as possa levar
contente quando for jantar e que Euríalo profira palavras em sinal do desagravo e ofereça um presente, o que disse antes não foi na medida certa. Assim falou e todos louvaram e secundaram as suas palavras. Cada um mandou um escudeiro ir buscar as oferendas e em seguida foi Euríalo a tomar a palavra, assim dizendo: Alcino poderoso, excelente entre todos os povos, darei ao estrangeiro um sinal de desagravo, como mandas. Dar-lhe-ei esta espada, toda de bronze com punho de prata. A bainha que a envolve é como um redemoinho de marfim recém-cortado. Será para ele oferenda de grande valor. Assim dizendo, pôs nas mãos de Ulisses a espada de prata e falando, dirigiu-lhe as palavras aladas. Salve, ó pai estrangeiro, se foi proferida alguma palavra terrível, que agora levem os ventos da tempestade. E que os deuses te concedam rever a tua mulher e regressar à tua terra, pois há muito que sofres dores longe da família. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Também te saúdo, amigo, que os deuses te deem aventura e que no futuro nunca te venha a saudade dessa espada, porque a mim foi dada em sinal de desagravo pelo que disseste. Assim falou e dos ombros pendurou a espada de prata. O sol pôs-se, vieram trazer-lhe os gloriosos presentes que altivos escudeiros levaram para o palácio de Alcino. Receberam-nos os filhos do irrepreensível Alcino, que colocaram junto da mãe veneranda os lindíssimos regalos. Indicou o caminho a força sagrada de Alcino e todos foram sentar-se em tronos elevados. Então declarou a Areta a força de Alcino: Minha esposa, traz aqui uma bela arca, a melhor que tiveres. Nela põe tu própria uma capa bem lavada e uma túnica, e para o estrangeiro ponde ao lume uma caldeira. Aquecei água para depois de tomar banho ele contemple todos os presentes que aqui jazem, trazidos pelos irrepreensíveis feácios, que depois se deleite com o jantar ao som do hino cantado. Da minha parte, dar-lhe-ei essa lindíssima taça que me pertence, feita de ouro, para que se lembre de mim todos os dias de sua vida. Quando oferecer libações em sua casa a Zeus e aos outros deuses. Assim falou, e Areta ordenou às selvas que pudessem o lume uma trípode enorme o mais rapidamente que conseguissem. Colocaram sobre o fogo ardente a trípode para aquecer a água. Nela verteram água para o banho, por baixo puseram lenha. O fogo cobriu a barriga da trípode e a água ficou quente. Enquanto isso, Areta trouxe do tálamo para o estrangeiro uma arca lindíssima, e nela colocou as belas oferendas, as roupas e o ouro que os feácios tinham oferecido. Lá dentro, pôs ela própria uma capa e uma bela túnica, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Olha agora para a tampa e ata depressa uma corda, não vá alguém prejudicar-te no caminho, quando voltares a dormir um doce sono navegando na nau escura. Assim que ouviu essas palavras, o sofredor e divino Ulisses logo ajustou a tampa e rapidamente atou um nó complicado. Era um nó que outrora lhe ensinara a excelsa Circe. Logo em seguida veio a governanta dizer-lhe para se lavar na banheira, e foi com alegria no seu coração que ele contemplou água quente para o banho, visto que tal tratamento não recebera com frequência desde que Calipso de lindos cabelos deixara a casa, onde fora tratado como um deus.
Depois que as servas o banharam e o ungiram com azeite, sobre os ombros lhe lançaram uma bela capa e uma túnica. Saiu do banho e foi se juntar aos homens que bebiam o seu vinho, e Náusica, dotada de beleza dos deuses, encontrou-se uma coluna perto da ombreira da sala. Olhou maravilhada para Ulisses, mirando-o com os olhos, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas. De ti me despeço, ó estrangeiro, quando chegares à tua terra pátria, lembra-te de mim, deves-me em primeiro lugar o preço da tua vida. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses. Náusica, filha do magnânimo Assino, que Zeus, esposo torneturante de Hera, me permita voltar à minha casa, para que veja o dia do meu regresso. A ti rezarei então, como a uma deusa, todos os dias da minha vida, pois a ti devo o fato de estar vivo. Assim dizendo, foi sentar-se num trono junto do rei Alcino. Estavam lá a servir as porções de carne e a misturar o vinho. Chegou um escudeiro, trazendo pela mão o excelente Aedo Demódoco. Honrado pelo povo, sentou-o no meio dos convivas, recostando-o contra uma alta coluna. Então ao escudeiro falou o astucioso Ulisses, cortando uma fatia. Ficava ainda maior a parte da carcaça de um javali de brancas presas, entremeada de gordura. Escudeiro, leva essa fatia de carne e vá dá-la a Demódoco para comer. Mostrar-lhe-ei o meu apreço, apesar do que sofro. Pois entre todos os homens que estão na terra, e os aedos granjeiam honra e reverência. A eles ensinou a musa o canto, porque estima as tribos dos aedos. Assim falou, e o escudeiro pegou na carne e pô-la nas mãos do herói Demódoco, que a recebeu, regozijando-se no espírito. Lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente, mas depois que afastaram o desejo de comida e de bebida, a Demódoco disse então o astucioso Ulisses: Demódoco, a ti louvo eu mais que a qualquer outro homem que tenha sido a musa a ensinar-te, quer o próprio Apolo. É com grande propósito que cantas o destino dos aqueus e tudo que os aqueus fizeram, sofreram e padeceram. Como se lá estivesses estado, ou o relato ouvido de outrem, mas muda agora de tema e canta-nos a formosura do cavalo de madeira que Epeu fabricou com a ajuda de Atena, o cavalo que o divino Ulisses levou para a Acrópole pelo dolo, depois de o ter enchido com os homens que saquearam Ílio. Se estas coisas me contares na medida certa, direi a todos os homens que na sua benevolência o Deus te concedeu a dádiva do canto inspirado. Assim falou, e o Aedo incitado começou a preludiar o Deus, revelando depois seu canto. Tomou como ponto de partida o momento em que tinham embarcado nas naus bem construídas e iniciando a navegação depois de queimadas as tendas, os aqueus. Outros, sob o comando do glorioso Ulisses, estavam na ágora dos troianos, escondidos dentro do cavalo, pois os próprios troianos o tinham arrastado para a Acrópole, e ali estava o cavalo, enquanto os cidadãos sentavam à volta, discutindo de modo prolixo e confuso. 3 planos lhe agradaram: ou rachar a madeira oca com o bronze impiedoso, ou arrastá-lo até o cimo da cidade e atirá-lo para as rochas, ou deixá-lo ficar como oferenda encantadora para os deuses. E foi isso que acabou mais tarde por acontecer, pois era o seu destino perecerem quando a cidade circundasse o grande cavalo de madeira.
dentro do qual estavam sentados os melhores dos aqueus para trazer aos troianos a morte e o destino. E cantou como os filhos dos aqueus saquearam a cidade, entornando-se para fora do cavalo e deixando a oca selada. Cantou como por caminhos diferentes arrasaram a íngreme cidade. Mas Ulisses dirigiu-se como se fosse Ares à casa de Deífobo, na companhia de Menelau, semelhante aos deuses. Aí se diz que Ulisses ousou a mais terrível das lutas, de que saiu vencedor com o auxílio da magnânima Atena. Foi esse o canto do celebrérrimo Aedo, mas Ulisses derretia-se a chorar. Das pálpebras as lágrimas umedeciam-lhe o rosto, tal como chora a mulher que se atira sobre o marido, que tombou à frente da cidade do seu povo no esforço de afastar da cidadela e dos filhos o dia impiedoso, e ao vê-lo morrer, arfante com falta de ar, a ele se agarra, gritando em voz alta, enquanto atrás dela os inimigos lhe batem com as lanças nas costas e nos ombros, para arrastar para o cativeiro, onde terá trabalhos e dores, e murchar-lhe-ão as faces com o pior dos sofrimentos. Assim Ulisses deixava cair dos olhos um choro aflitivo. De todos os outros conseguiu ocultar as lágrimas. Só Alcino se apercebeu e reparou no que sucedia, pois estava sentado perto dele e ouviu-o a suspirar. Logo declarou aos feácios que amam seus remos: escutai, ó príncipes e conselheiros dos feácios, que de modo que não tange agora a lira do límpido som, pois nem a todos tem esse canto o condão de agradar. Desde que iniciamos o banquete, o aído divino começou a cantar, desde então não parou de chorar e de se lamentar o estrangeiro. A dor abateu-se sobre ele, que o canto cesse para que todos nos alegremos, anfitriões e hóspede, pois é muito melhor assim. Foi em honra do estrangeiro que preparamos tudo isso, o transporte e os presentes que lhe damos com amizade. Um estrangeiro e suplicante é como um irmão para o homem que atinge ao mínimo do bom senso. Assim, da tua parte, não escondas, com intenção calculista, aquilo que te quero perguntar. Ficar-te-ia melhor falares. Diz-me o nome pelo qual te tratam tua mãe e teu pai, assim como todos que habitam perto da tua cidade. Pois entre os homens não há ninguém que não tenha nome, seja ele de condição vil ou nobre, uma vez que tenha nascido. Mas os pais dão sempre um nome aos filhos quando nascem. E diz-me qual é a tua terra, qual é a cidade, para que até lá as nossas naus te transporte, discernindo o percurso por si sós. É que os feácios não têm timoneiros, não têm lemes, como é o hábito entre as naus dos outros, mas as próprias naus compreendem os pensamentos e os espíritos dos homens, e conhecem as cidades e férteis campos de todos, atravessando o abismo do mar rapidamente ocultadas por nuvens de nevoeiro. Nunca receiam que algo de mal lhes aconteça e nunca lhes tem medo de se perder. Mas há uma coisa, ouvia da boca do meu pai, Náusito. Afirmou que Poseidon se encolerizava contra nós, porque damos a todos transporte seguro. Disse que viria o dia em que uma nau bem construída dos feácios, ao regressar de um transporte sobre o mar brumoso, seria atingida por Poseidon e ocultada atrás de uma grande montanha. Assim falou o ancião, nessas coisas o Deus cumprirá ou deixará por cumprir, conforme lhe aprouver ao coração. Mas diz-me agora, tu com verdade sem rodeios,
por onde vagueaste, a que terras de homens chegaste? Fala-me deles e das cidades que eles habitam, e tanto dos que eram ásperos e selvagens, como dos justos. Fala-me dos que acolhiam bem os hóspedes, tementes aos deuses. E diz-me por que choras e te lamentas no coração quando ouves falar da desgraça dos dânaos argivos e de Ílio. Foram os deuses os responsáveis, fiaram a destruição para os homens, para que também os vindouros tivessem tema para os seus cantos. Será que algum parente teu tombou em Ílio? Um valente que era teu genro ou teu sogro, os parentes que mais próximos são do nosso sangue e da nossa linhagem? Ou então um camarada de armas que te encantava, nobre? Pois de modo algum é inferior a um irmão ou camarada conhecedor da sensatez. Final do 8º canto, volto assim que possível com o 9º.